Você está aqui, neste momento só seu, no silêncio da noite com tudo o que precisa ser descansado, entregue, aliviado. Talvez você olhe para o teto no escuro, pensando em todas as coisas que ninguém vê. Responsabilidades, dúvidas, pequenos segredos, angústias que nem sempre se pode dividir. Antes de dormir, quando o mundo desacelera, é fácil acreditar que ninguém enxerga o seu cansaço, os sentimentos guardados, as lutas travadas só por dentro. Mas há um Deus que nunca fecha os olhos para a sua história. Aqui, agora, você pode tirar esse peso dos ombros. Feche os olhos devagar. Inspire profundamente. Imagine que cada vez que o ar entra, traz a presença de Deus ocupando espaço onde antes havia só preocupação. Visualize essa presença como uma luz calma, morna, que se espalha em torno da sua cama, silenciosa e constante, porém forte como só o amor divino sabe ser. Você não está sozinho à noite, mesmo que a solidão tente te convencer do contrário. Existe um convite sussurrado pelo céu. Me permita ver você de verdade. O Salmo 139 é um lembrete de que nada passa despercebido aos olhos do Criador, nem aquilo que você próprio preferiria não revelar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Não é possível enganar, esconder ou fingir diante daquele que enxerga o coração aberto, com todas as suas falhas, cansaços e sonhos ainda incompletos. E mesmo assim, é amado completamente. Para preparar a oração, primeiro reconheça a sua verdade íntima. Não tente se moldar ao que esperam de você, nem se exija uma fé perfeita para aproximar-se de Deus. A verdade é que Ele conhece os bastidores da sua alma. Aquelas dúvidas rápidas no trânsito, aqueles pensamentos de comparação nas redes sociais, aquela sensação amarga depois de um erro repetido. Faça um exercício agora. Traga à memória um sentimento que roubou sua paz hoje. Pode ser ansiedade, medo do futuro, vergonha, preocupação financeira, angústia com um familiar ou necessidade de perdão. Inspire mais uma vez e, quando soltar o ar, confesse mentalmente esse sentimento para Deus. Diga em silêncio: Senhor, eu entrego isso nas Tuas mãos, porque Tu me vês por inteiro. No cotidiano, muita gente pensa que conexão com Deus depende de fórmulas complicadas, de palavras rebuscadas, de demonstrações exteriores. Mas a conexão acontece justamente na honestidade singela de quem chega cansado, sem filtro ou ensaio. Deus não está procurando por discursos perfeitos, mas por corações verdadeiros. Aqui, na rotina silenciosa do teu lar, você pode simplesmente pedir: me mostra, Pai, que eu sou visto. Permite que eu descanse sendo conhecido. Acolhe minha noite e acalma meu peito. O mundo ensina a esconder as fraquezas, mas Deus só transforma aquilo que lhe é revelado. O Salmo 139 nos lembra que as horas mais escuras são também as mais íntimas para encontrar o refúgio que o coração busca. É como uma criança que, durante a madrugada assustada, corre para o colo dos pais. Não explica tudo, não justifica as lágrimas, apenas confia que ali há cuidado, aconchego, proteção. Se você sente essa aproximação, esse afago, escreva Amém nos comentários. Permita que essa entrega traga um alívio real para dentro da sua noite. A solidão não é falta de gente. Na presença de Deus ela repousa, porque ser visto pelo Criador é experimentar um cuidado que nada mais consola. Permita-se agradecer também pelo dom de ser sondado com amor, e não com julgamento. Quando deitar hoje, repita no pensamento: Deus, Tu me conheces. Isso basta para eu descansar. E saiba, antes de você desejar paz, já havia um amor em Deus torcendo por esse seu reencontro com a tranquilidade.
O Salmo 139 é um convite para repousar sabendo que aquele que fez o universo conhece cada detalhe da sua alma. Quando Davi escreveu, Senhor, tu me sondas e me conheces, ele não estava falando de uma vigilância fria, mas do acolhimento mais absoluto e íntimo. Deus entende os pensamentos que você não fala, os suspiros que não consegue explicar, as decepções que não divide com ninguém. Ele vê cada lágrima que cai em silêncio, cada sorriso disfarçado para não assustar quem está à sua volta. Nem o mais profundo dos seus sentimentos passa despercebido aos olhos do Senhor. Não há parte de você que Deus não compreenda por completo. A grandeza deste salmo está em mostrar que Deus não só sabe por onde você anda, mas também conhece os porquês, os desejos escondidos, até as intenções que às vezes você próprio não entende. De longe entendes o meu pensamento. Nos dias bons, Ele celebra contigo. Nos dias maus, Ele é o consolo presente, mesmo quando as respostas parecem atrasar. Mesmo nos momentos em que o coração se sente desencontrado da esperança. Não importa se o que ocupa sua mente agora é o medo do futuro, a dúvida sobre uma decisão, um erro que você não consegue esquecer, ou aquele nome querido distante de Deus. A sua companhia não depende do seu desempenho espiritual, nem da sua força de vontade. Se você sente dificuldade de falar com Deus por não se considerar à altura, lembre-se que foi o próprio Davi, um homem cheio de falhas e quedas, quem disse: Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Não existe oração ensaiada o suficiente para impressionar Deus. E não existe fraqueza grande o bastante que impeça a atenção dele. Um erro comum é acreditar que Deus só ouve as preces de quem domina as palavras, entende teologia ou faz tudo certo. A Bíblia mostra o contrário. Deus se deixa achar por quem o busca de coração inteiro, mesmo quando esse coração está cansado ou falho. Agora, deixe-se envolver pela certeza desse olhar amoroso. Talvez você tenha ouvido que Deus está distante, ou que está esperando você conquistar uma fé perfeita para poder se achegar. Mas a verdade do Salmo 139 é que o Criador já via cada passo seu antes de você aprender a andar. Ele conhece cada falha, cada dúvida, cada tentativa de recomeço. Não existe máscara que dure diante dele, nem é preciso. Quem te fez no secreto da vida conhece todas as razões do seu cansaço e continua dizendo: você é visto. Você é amado. Você é desejado e importante, assim exatamente como está. Por isso não guarde só para si aquela angústia do peito. Fale com Deus sobre o que apertou seu coração hoje. O medo do amanhã, a preocupação com alguém da família, o sentimento de solidão, a dúvida sobre o rumo do trabalho, aquela autocobrança que pesa mesmo depois de um dia cheio. Imagine colocando cada um desses sentimentos numa caixinha e, antes de dormir, apresentando um por um ao Senhor. Diga: Pai, Tu conheces tudo, meus pensamentos, meus desejos bons e ruins, meus desafios deste dia. Essa entrega sincera, sem rituais forçados, é o que constrói confiança verdadeira. Se sentir alívio ou identificação nessas palavras, escreva "Eu sou visto" nos comentários. Inclua também, se desejar, o nome de alguém que está distante, em perigo ou esquecido, para ser abraçado em oração. Cada nome escrito, cada pedido partilhado aqui, é apresentado diante do Deus que sabe, antes mesmo de você dizer, o que seu coração clama no silêncio. Antes de dormir, permita-se agradecer, mesmo sem ter todas as respostas. Ser conhecido por Deus é o maior abrigo. Quando você se sente invisível ao mundo, nunca passa despercebido para aquele que te formou. E essa noite, se vier a dúvida,
Repita para si: Senhor, Tu me conheces, e isso basta para eu dormir em segurança. Quantas vezes você olha ao redor, compara a sua vida com a dos outros e sente uma pontada de inadequação ou tristeza? Às vezes, antes de dormir, a mente mergulha nesse ciclo de comparar vitórias, felicidade aparente, família perfeita ou conquistas alheias. Isso torna o travesseiro mais pesado e apaga o brilho do que você já conquistou. O Salmo 139 traz alívio precisamente para esse cansaço de querer se moldar às expectativas dos outros. Deus não apenas enxerga o que é público, mas contempla, com carinho e detalhe, tudo aquilo que fica no secreto do coração, ali onde ninguém mais visita. Na rede social, ou até dentro da própria casa, surge aquele sentimento difícil de explicar. Uma sensação de ser menor, de não ser suficiente, de precisar esconder falhas para ser aceito. Esse é um dos laços mais dolorosos da vida moderna. Sentir-se invisível em um mundo lotado de pessoas tentando provar valor. Mas o Deus do Salmo 139 diz que você não foi feito para ser cópia, e sim obra-prima. Ele tece sua história de um jeito único, artesanal. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Quando você passa a se enxergar pelos olhos do Criador, descobre que suas marcas, até as que você mais tenta esconder, contam uma história de superação e propósito. À noite, a mente tende a trazer à tona lembranças de falhas, mágoas, antigas, ressentimentos que insistem em voltar. Às vezes, o que tira o sono nem são problemas reais, mas as vozes internas dizendo que você não fez o bastante, não foi suficiente, não correspondeu ao padrão. Deus conhece cada uma dessas vozes. Ele vê onde dói, entende o silêncio do seu cansaço e não se afasta quando você tropeça nos próprios limites. Pelo contrário, é ali onde você mais desmorona que Ele coloca seu cuidado. Tente hoje fazer um exercício simples. Antes de dormir, escreva, em papel ou nos comentários, 3 qualidades que Deus reconheceria em você. Não precisa impressionar, só precisa ser honesto. Pode ser força na dificuldade, capacidade de perdoar, generosidade com quem precisa, ou aquilo que ninguém nota, mas que Deus valoriza. Não se cobre por ser perfeito. Nem Jonas, nem Pedro, nem Davi chegaram à excelência sem queda. E Deus escolheu cada um deles já conhecendo todos os tropeços. O que você herdou das comparações e cobranças não precisa definir suas noites. O Salmo 139 é convite para dormir aceitando que Deus já viu cada plano frustrado, cada tentativa não reconhecida, cada recomeço. Ele se alegra em tecer a sua história do jeito que só Ele pode. Entre acertos e falhas, entre cansaço e fato de não desistir. Se sentir vontade, escreva agora nos comentários: Deus conhece meu melhor e meu pior, e me ama igual. Se quiser, coloque também um pedido de oração por alguém que vive inseguro, distante, cansado da comparação. Ao descansar, lembre-se: o Deus do Salmo 139 não compara, Ele acolhe. Quem te conhece assim cuida não só do que brilha, mas principalmente do que você guarda no escuro. E isso basta para transformar a sua noite em um espaço de descanso de verdade, não só para o corpo, mas também para a alma. Dormir em paz, sabendo que Deus sabe tudo sobre você, é um privilégio raro numa época em que as pessoas sentem tanto medo do julgamento alheio, e muitas vezes, até do próprio julgamento. O Salmo 139 ensina que não há máscara que aguente o olhar do Senhor, mas também não há erro, fraqueza ou insegurança que possa afastar o cuidado dele. Ao contrário, quanto mais sincero você for, mais liberdade terá para ser acolhido, no que realmente precisa. Quando dizemos: Senhor, examina meu coração,
abrimos mão de impressionar e começamos a experimentar repouso de verdade. É à noite sem aparências que Deus se aproxima mais. Ele não busca performance, busca comunhão. E esta comunhão começa quando aceitamos que não se trata de merecimento, mas de presença. Muita gente carrega antes de dormir a autocobrança por não ter feito tudo certo durante o dia. Fica repassando decisões, frases ditas apressadamente, oportunidades perdidas, gestos de impaciência. Outros sentem vergonha por terem tropeçado pela milésima vez na mesma área. Acham que Deus está cansado de seus tropeços, ou que não vão ser atendidos porque não são crentes suficientes, ou não oram do jeito certo. Mas o Deus do Salmo 139 conhece sua fraqueza antes mesmo de você errar. Ele não se escandaliza, ele não cancela você. Ele sonda para curar, não para acusar. Por isso, a prática da autoaceitação à luz de Deus é ato de sabedoria. Reconhecer limites, celebrar virtudes, aprender com os erros e deixar para trás o que não deve mais ocupar espaço no travesseiro. Quem reconhece seus limites encontra compaixão, não condenação. É igual ao movimento do filho pródigo. Depois de tudo que viveu, das escolhas ruins, foi acolhido pelo pai antes mesmo de explicar os próprios motivos. Quando você se permite descansar sabendo que é célere demais para Deus, mais do que suas conquistas, mais do que suas quedas, o sono ganha outro peso, o despertar se enche de esperança e o amanhã deixa de ser um medo para se tornar um recomeço. Faça um exercício. Feche os olhos. Imagine que Deus está sentado ali, ouvindo cada palavra sua. Não precisa explicar nada, só confesse. Pai, Tu conheces tudo de mim, minha verdade mais bonita e o meu ponto mais fraco. Obrigado porque Teu amor nunca desiste de mim. Se vier um sentimento de culpa, lembre da promessa. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, Tu estás comigo. É esse cuidado que cobre as noites inquietas, transforma a culpa em aprendizado e esvazia o medo de não ser suficiente. Reforce sua identidade cada noite. Antes de dormir, recite baixinho: Eu sou conhecido, eu sou perdoado, eu sou protegido. Se quiser, escreva isso nos comentários, como quem sela o compromisso de confiar mais na graça do que nas exigências do mundo. Inclua também nomes de quem enfrenta problema parecido: familiares, amigos, pessoas que precisam de leveza e autoaceitação. E saiba, Deus está vendo e cuidando de cada segredo do seu coração. Na solidão do quarto ou no ruído da casa, você nunca está invisível aos olhos que contemplam tudo com amor, nunca com condenação. Acolha o dom de pertencer àquele que te conhece por dentro, e ainda assim, nunca desistiu de você, nem vai desistir. No descanso do Salmo 139, toda noite pode começar e terminar como renovação, não como cobrança. No silêncio da noite, quando o mundo inteiro desacelera e tudo parece ganhar outra dimensão, é natural que antigos medos e memórias ressurgem, ocupando espaços na mente que durante o dia estão escondidos pela rotina. O Salmo 139, nessa hora, revela sua face mais aconchegante. Não importa quão escuro seja o quarto, quão confusos estejam seus pensamentos, a presença de Deus permanece, constante e profundamente envolvida com cada parte de quem você é. Ao afirmar que, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também ali estás. Davi não está só recitando poesia, mas dando um testemunho real de que não existe distância entre o seu coração e o olhar atento do Criador. Durante muito tempo, talvez, você tenha sentido que para ser digno do cuidado divino,
precisaria antes mudar certos aspectos do seu jeito de ser, esconder dores, fingir confiança. Só que Deus prefere a honestidade do seu medo do que qualquer performance religiosa. À noite, quando ninguém está olhando, você tem o privilégio de contar tudo para Ele sem medo de ser mal interpretado. A oração não pede máscaras, nem palavras difíceis, nem soluções imediatas. Basta ser você mesmo, com os cansaços de quem lutou o dia inteiro, com os anseios que ainda não viraram realidade, com as dúvidas que restaram mesmo depois do amém. Tome um momento agora para refletir. Existe alguma área da sua vida onde se sente escondido até mesmo de si, enrolado em histórias que não compartilhou com ninguém? Alguma mágoa, perda, medo de fracassar, frustração com família, ansiedade pelo que não controla, culpa pelo que não deu certo? Entregue isso para Deus hoje. Em silêncio, peça para Ele iluminar esses recantos escuros, mostrar que não há sombra tão densa que impeça a entrada da luz do Senhor. Pense na rotina do salmista. Começava e terminava cada dia reconhecendo essa presença. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Antes de dormir, recite mentalmente essas palavras. Visualize essa mão protegendo, guiando, provendo descanso, mesmo no meio dos sonhos inquietos. Essa é a confiança de quem ora com o Salmo 139. Saber que mesmo diante das lutas internas, Deus não se surpreende nem abandona você. Ele está com você nas noites de solidão e nos dias de multidão, nas horas em que consegue orar em voz alta e nos momentos em que só resta o silêncio. Há pessoas que compartilham nos comentários um pedido profundo. Por saúde, por familiares, por libertação do medo, por filhos distantes, por relacionamentos feridos, por sustento futuro. A beleza da comunidade de fé é saber que, enquanto um dorme, outros estão orando. E todos repousam sob o mesmo olhar cuidadoso de Deus. Sinta-se convidado a escrever, neste instante, o nome de alguém que também precisa de descanso, alívio, proteção, e inclua seu próprio nome, reconhecendo que todo mundo carrega algum pedido que precisa ser acolhido. Se o corpo pede por sono e a mente insiste em resistir, lembre, Deus não dorme e não vai sair da sua cabeceira. O Altíssimo escolheu cuidar de você, mesmo quando tudo parece paralisado ou desanimador. Isso é promessa do Salmo 139. Adormeça hoje com a certeza de que a sua mão está sobre você, e levante amanhã na confiança de que toda batalha foi ouvida, todo choro foi visto, e todo suspiro silencioso já é oração que sobe ao céu. Na quietude desta noite, segue um convite especial para acolher a promessa do Salmo 139. Você é visto, e cada detalhe seu é significado diante de Deus. Não importa se a rotina parece repetitiva, se os dias foram cheios de ruídos e desencontros, se há medo da manhã ou tristeza pelo ontem, o Senhor sonda, compreende e permanece ao seu lado. Ao fechar os olhos, permita-se descansar nessa verdade transformadora. Deus nunca é indiferente ao que mexe com seu coração. Talvez diante do travesseiro, seus pensamentos repassem de novo preocupações. Filhos que precisam de proteção, pedidos por saúde, conflitos familiares, insegurança financeira, o medo velado da solidão, a angústia de sonhos adiados, ou a dor de se sentir insuficiente para quem ama. O Salmo 139 te cobre com alento porque, mesmo quando ninguém mais entende seus silêncios, Deus lê cada oração não dita como um livro aberto. Na tradição bíblica, há uma força silenciosa em depositar nomes diante do Altíssimo. Quando você inclina um pedido ao Senhor, seja por si ou por outros, Ele acolhe no coração e transforma a noite em expectativa de recomeço.
Imagine agora cada pessoa importante da sua vida, os que dividem a casa consigo, aqueles que conhece só, pela tela, filhos longe, pais que envelhecem, amigos distantes por desencontro ou mágoa. Traga todos à lembrança. Pense que o mesmo Deus que conta seus fios de cabelo também cuida desses nomes, protegendo, restaurando, guiando passos por caminhos que os olhos não enxergam. Se desejar, escreva "Eu entrego" nos comentários para afirmar essa entrega. Compartilhe, se quiser, nomes, causas, situações. Cada um será apresentado no altar da oração coletiva. O costume de presentear o próximo com oração, mesmo sem saber tudo da vida dele, é uma espécie de milagre mútuo. Quem ora pelos outros acaba experimentando também consolo e renovação. Você não precisa entender toda a dor para ser canal de bênção. Basta reconhecer que todos estamos debaixo do mesmo olhar de amor. Lembre dos exemplos bíblicos. Ana intercedendo por Samuel, Jó orando por seus amigos, Jesus clamando pelo mundo. Quando você ora de coração sincero, Deus não apenas move circunstâncias, Ele acessa recantos da alma e começa a operar mudanças que superam qualquer expectativa. Antes de dormir, imagine estes nomes, os seus e os dos outros, sob uma luz suave, banhados pelo cuidado divino. Diga em pensamento: Senhor, receba quem trago ao teu altar. Envolve-os com paz e sabedoria. Cobre com teu amor cada história apresentada. A confiança é essa. Ele não esquece ninguém e nunca despreza quem confia seus pedidos à sua fidelidade. Se deseja tornar essa entrega concreta, volte a esta oração outras noites. Faça desse ritual um hábito, criando um ciclo de intercessão e apoio, onde cada pessoa que chega é vista, cada novo nome é lembrado, e nenhum pedido se perde na escuridão. Que suas noites sejam sempre renovadas pela certeza de um Deus atento, que recolhe tudo o que você coloca diante dele, especialmente quando tudo parece deserto e silencioso. Você chegou até aqui buscando amparo para sua noite, desejando encontrar descanso em um refúgio que não falha, mesmo se os ventos lá fora insistem em soprar preocupação e incerteza. Hoje as palavras do Salmo 139 se transformam em verdade para você. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Não há lugar mais seguro que o colo do Pai, e este é o seu tempo de deixar tudo em suas mãos, reconhecendo que repousar na presença de quem tudo conhece é o maior presente antes do sono. Antes de deitar, agradeça. Não apenas pelo que foi leve, mas também pelas pedras que precisou carregar, porque cada passo, seja firme ou vacilante, foi observado com compaixão. Agradeça pelas pessoas colocadas em seu caminho, pelas bênçãos escondidas nas coisas, simples pelo ar que você respira agora. Consagre sua noite dizendo: Senhor, minha vida está diante de ti. E eu confio que enquanto durmo, tu trabalhas por mim. Se durante a oração alguma lembrança voltou, algum nome ficou insistente na mente, alguma questão incomodou o coração, escreva "Eu entrego" nos comentários. Coloque o nome dessa pessoa ou mesmo só o pedido silencioso que você não consegue colocar em palavras. Permita-se receber não apenas a paz que o mundo tenta vender, mas o repouso que só o Altíssimo dá, aquela quietude forte o bastante para transformar ansiedade em sossego e medo em esperança. E quando a insônia surgir, quando algum pensamento inquietar, retome esta oração. Faça dela uma companhia para atravessar noites difíceis, até que o amanhecer traga um novo ciclo de promessa. Lembre-se, você não está sozinho. Deus não cochila, não sai do seu lado, não desiste do seu cansaço. Mesmo quando tudo parece quieto demais, é nas horas silenciosas que Ele faz nascer coragem para suportar.
esperança para recomeçar, ternura para se perdoar. Se esta oração trouxe abrigo, inscreva-se para seguir recebendo palavras de fé e esperança. Escreva seu amém para testemunhar que Deus cuida de coração inteiro e compartilhe com quem precisa dessa sensação de ser visto e acolhido. Que você descanse nos braços do Senhor, recebendo hoje a certeza tranquila de que é conhecido, amado e protegido. Que seu sono seja restaurador e sua manhã, uma nova chance de caminhar à luz daquele que nunca deixa de enxergar o melhor em você. Boa noite. Em nome de Jesus, amém.